amado Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade dessa casa firme, meu Deus, porque eu sei, eu tenho a convicção, meu Deus, que tudo que nós plantamos, meu Pai, plantarmos no reino, meu Deus, se crermos, meu Deus, e regarmos, nós vamos, meu Pai, simplesmente porque nós acreditamos nessas sementes e jogamos na terra fértil, meu Deus, e onde, meu Pai, cai, em terra fértil, meu Deus, em terra adubada, Senhor, cresce. Nós cremos, meu Deus, num povo vivendo extraordinário, num povo, meu Deus, vivendo uma restauração para a vida, para a família, jovens crescendo, rompendo, evoluindo, jovens, meu Pai, sendo curados, jovens se tornando pessoas livres, meu Deus, como foram criados para serem. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está, meu Pai, levantando um exército de Davis. Um exército, meu Pai, de homens e mulheres tementes ao Senhor, meu Deus. Homens e mulheres, meu Pai, com coração humilde. Coração, meu Pai, atento a ouvir a sua voz. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que nós estamos buscando, meu Pai, não somente chegar, mas é o permanecer. Meu Deus, nós te amamos. Nós te agradecemos demais, meu Deus, por mais essa oportunidade. E peço, meu Deus, que o Senhor conduza, meu Pai, do início ao fim. Que nós venhamos ter, meu Pai, um grande trabalho. Meu Deus, mesmo que nós não venhamos ficar tantos minutos e tantas horas juntos, meu Pai, nesse momento, meu Pai, mas nós sabemos que este trabalho, meu Pai, não se baseia, meu Pai, somente uma hora. Mas sim, meu Deus, é para mostrar, meu Pai, que é o dia. 25 horas, meu Pai, de jejum, de oração, meu Deus, de palavra, meu Deus, pessoas que estão jejuando, pessoas, meu Pai, que não estão, mas pessoas que estão focadas, meu Deus, num trabalho grande, meu Deus, porque sabe que este é o momento, esta é a hora, não existe o amanhã e o ontem já se foi, meu Pai, nós temos o hoje, meu Deus, e sim, muitos podem ter começado, meu Deus, com um dia, meu Deus, com muitas situações, mas o Senhor, meu Pai, garante que o nosso início pode parecer modesto, mas o nosso final será de grande alegria. Eu acredito, meu Deus, num grande trabalho conduzido, meu Pai, orientado pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar por gentileza, pessoal. Hoje nós falamos, de um versículo que eu acredito que cabe demais para a nossa vida. Algo que muitos já leram, releram, até mesmo meditaram, mas também talvez não tiveram a profundidade e o poder que esse versículo tem. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Tem tantas mensagens nesse versículo 24. E o primeiro ponto é, quando um espírito sai de uma pessoa? Quando um espírito de doença, de enfermidade, um espírito de imoralidade, quando um espírito, ele desaloja de um lugar? Quando nós colocamos um espírito mais forte. Quando nós tomamos uma decisão e nós tomamos a autoridade que foi nos dada. Nós expulsamos o espírito que estava há muito tempo ali. Eu posso pegar o caso do menino endemoniado, que levou os discípulos e nada puderam fazer. Mas quando levou a Jesus, tudo parecia que estava piorando. É ou não é? Até então a Bíblia não relata que o espírito jogava ele no fogo, na água. O espírito trazia situações, desde fala, outras coisas, Era um menino que vivia uma situação muito complicada. E algo que não tinha começado naquele momento. Algo que estava estendendo na vida dele. Desde da sua infância, Há muitos anos estavam ali. E aquilo chegava até a dar uma força pro rapaz, pro menino. A criança, ela tinha uma sustentação através daquele espírito. Às vezes nós não entendemos que tem coisas que parece que está passando. Parece que Deus não vai te cobrar.
E a gente fala demais sobre isso, a diferença entre longanimidade e impunidade. Tudo que nós sabemos, conhecemos, tudo que nós geramos consciência para a nossa vida, aquilo vai ser cobrado. E quando nós tomamos uma decisão de tirar um espírito que há muito tempo está me adoentando, me colocando para baixo, espírito de tristeza, situações que parece que não anda, parece que vive patinando. Recentemente eu ainda falava com uma pessoa que ela fala, bispo, eu não aguento mais oscilação, né? Eu começo muito bem, saio de trabalhos muito bem, saio forte, né? Poderoso, poderosa, valente, mas depois eu caio de novo e eu começo a ficar fraco e aquilo eu não tenho uma reação. Muitas vezes a gente não percebe que não é somente o chegar até o lugar, é o permanecer no lugar. Porque todos nós, um dia nós aceitamos Jesus, mas nós tivemos situações que precisavam ser trabalhadas. E tudo começa em uma ferida que não foi fechada. Uma ferida por falta de pai, por falta de mãe. Uma ferida desde a nossa infância. Situações desde falta de validação, abandono. Até mesmo algo que a gente ouve muito é sobre aqueles que abortam espiritualmente os jovens. Quantos sabem que você não pode matar, abandonar espiritualmente uma pessoa? Você começa até incentivando essa pessoa. Você começa até orando por essa pessoa. Mas se nós não livrarmos, tirarmos o espírito de rejeição de nós mesmos, o momento que essa pessoa me rejeitar, isso vai acontecer, por N situações, por ela não estar bem, por ela não te corresponder à sua oração, por ela não vir na igreja. Muitas vezes a gente se fecha e acredita que o problema é que ela está me rejeitando. Ela não quer minha oração. Ela não quer que eu seja uma estrutura para ela. Ela não quer ser ajudada. Mas eu não posso entender dessa maneira. Porque uma das coisas que a gente fala bastante, o mundo ele já abandona, o mundo já rejeita, o mundo já exclui, o mundo já taxa as pessoas. Se dentro da igreja acontece a mesma coisa, por que essa pessoa vai vir para a igreja? Por que essa pessoa vai tomar uma decisão de virar uma página da vida dela e querer mudar a atmosfera de amigo, a atmosfera de familiares, a atmosfera até de igreja, a atmosfera dos ambientes que ela frequentava, desde bares, escolas, faculdades, amigos, festas, casas, situações imorais, de bebida? Como nós vamos tirar uma pessoa deste ambiente? Se ela chega em outro ambiente, eu estou acusando, julgando, taxando, condenando, rejeitando, empurrando, condenando, pesando a vida dela. O diabo já faz isso. Nós somos instrumentos de Cristo. E Cristo, quando você chega em Deus, e você toma uma decisão na sua vida, aquilo é esquecido. A pessoa ela vai viver e ter as próprias colheitas, mas não serei eu o juiz que irei julgar as atitudes dessa pessoa. Eu posso ser um instrumento auxiliar, ajudando, validando, aconselhando, levantando, elogiando, amando essa pessoa. Paulo não diz em 1 Coríntios 13? Que adianta tantas coisas? Se não tiver amor, o que adianta? É ou não é? Quem está conseguindo entender? Então, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Nós tiramos, nós tomamos decisões na nossa vida, eu vou mexer em coisas, eu vou arrancar coisas, eu vou expulsar coisas, eu vou tirar ídolos da minha casa, eu vou tirar hábitos ruins, eu vou
me libertar, me purificar. E a gente vem, toma uma decisão, faz uma oração, começa um novo tempo, se batiza, toma ceia. Agora, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saía. O diabo, ele procura lugares secos. Nós chegamos aqui e nós não ficamos mais secos. Nós não ficamos mais sem alimento ou sem água. Nós, o que agora nós bebemos. Nós bebemos da fonte, nós comemos do pão da vida. Nós entendemos o tamanho de Jesus. Então nós comemos, nós nos tornamos instrumentos de Cristo. O Senhor, você chega sem nada e você começa a sair com sobrando. Você tem para dar, você tem para semear. E quando a gente, ele não encontra, ele volta para a casa, porque ali era a sua casa, e eu falo bastante sobre isso com jovens, que nós precisamos saber os demônios que atuam na nossa família. Demônio da bebida, do cigarro, da imoralidade, da mentira, do engano. Demônios e demônios que atuaram na nossa casa. Desde pai, de avô, de bisavô. E quando você puxa todo o histórico hereditário, você começa a ver o que acontecia. Quais os demônios que atuavam? Quais as situações que aconteciam na minha casa, no casamento dos meus pais? Quantos? Eu venho de um histórico. Um histórico de a família do meu pai ter muito dinheiro. Mas já chegar no dele e acabar tudo. Um povo que secava a herança. Um povo que a gastava e não tem mais nada. Ou melhor, agora com a coisa que é mais importante, né? Que a bispa, né, tomando decisão e passando a maior herança, que é a herança da fé. Mas é um povo que queimava a herança, um povo que não tinha controle pelo seu financeiro, um povo que sempre subia e queimava tudo. E não dava nada para os filhos. Muito pelo contrário, dava problema, né? Dava dívida, dava situação, dava dor de cabeça. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Quando nós chegamos no Senhor, nós chegamos com uma casa bagunçada, uma casa suja. O nosso templo está sujo, o nosso templo está impuro, o nosso templo está bagunçado, as coisas não estão em ordem. E quando nós tomamos a decisão na nossa vida, nós limpamos, nós organizamos, nós varremos, mas então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. A casa não estava varrida? Sim ou não? A casa não estava organizada? Casa varrida e em ordem. Não tinha uma organização, não tinha uma ordem ali no lugar. Mas se você não ocupa este lugar, aquilo vai voltar pior. Quantas pessoas que chegam na igreja, começam um tempo na vida, começa fazendo e evangeliza e ora, está nos cultos. Se aquela situação não for resolvida, vai ter um momento que vai entrar num gatilho específico e essa pessoa ela vai ceder aos seus impulsos. Ceder às feridas que não foram fechadas. E ao invés de eu ter o controle de ocupar esse lugar, de que maneira? Eu ainda falei na segunda-feira. Nós ocupamos esse lugar, nós não temos o controle depois que entra. Você não tem como controle do que você pensa. Você não tem como, se você não tem a responsabilidade de controlar o que você pensa, você vai ver este pensamento virar um sentimento. Aquele sentimento começa a ter o controle sobre você. O Senhor diz, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, mas você tem o controle do que você pensa. Por quê? Porque ainda, como eu falava com essa pessoa ainda, recentemente, ela falava, bispo, eu saí daqui, eu estava muito feliz, eu estava animado, ouvindo a palavra, tomando a ceia, tal, muito forte, tal. E eu falei, qual é o ponto da brecha? Não, você não sei, pensa qual é o ponto da brecha. Porque tem um momento que a gente fica distraído. Ela falou, rede social. Quanto tempo você fica? Às vezes 2 horas, 3 horas. Você imagina uma pessoa ficar 3 horas na rede social num dia?
Eu fico lutando para conseguir ler todos os estudos, palavra, devocional, tal. Ainda quero ler livro, ainda eu boto... Eu falei, meu Deus, ainda esses dias ainda eu cheguei no domingo, vou falar, finge que não é com você não, vou falar, Vai. vou contar tudo. Conta. Eu chego em casa, né, já era mais de 6, das 6 eu preguei a parte da tarde, depois atendi, aí a gente chega em casa, eu cheguei, ela foi fazer as coisas, os meninos foram fazer outra, eu peguei eu encostei ele na cama, peguei um livro que eu precisava finalizar a leitura, botei o fone que eu boto, esse é um segredo muito importante que eu vou contar para vocês. Anti-mulher, anti-esposa. Bota um fone com cancelamento de ruído. Aí eu botei, quando eu botei, parece que eu ativei algo ali, acendeu alguma luz, alguém apareceu. Né? É só você fingir de morto que vai embora. Aí ela, mas a gente ficou o dia inteiro, tal, não fica com os meninos. Aí começou, tal. Aí, obviamente, a gente tem que ser inteligente, né? Aumentar o som. Tem vergonha. Tô brincando. Né? Mas eu aumentei. Então, e aí, até perdi o que eu Não tava dá essa dica para os homens, não. Se a gente não começar... lembrei. Se a gente não começar a focar em coisas que faz a gente perder o foco, essa pessoa ela sai muito bem e ela não tem a responsabilidade de saber o que ela vê, o que ela ouve, aquilo que ela se alimenta. Tem pessoas que vai para o quê? Para a rede social, tem pessoas que vai para vídeo, tem pessoas que vai para o YouTube, tem pessoas que vai para a festa. Esta pessoa, ela se perde na rede social e fica lá. Naquele momento da distração, você está o quê? Trocando algo que é grande por algo pequeno. E você está se alimentando. Nós não paramos de comer um minuto. Todo momento você está comendo. Você está comendo de informação, você está comendo de notícias, você está comendo de pessoas, de comentário, você está comendo da palavra, você está comendo de rede social. Todo momento nós estamos ocupando a nossa casa com alguma coisa. Mas o diabo está procurando, e ele vai voltar para um lugar que ele já sabia, e ele conhece o lugar, e ele sabe o caminho do lugar, e ele sabe as brechas do lugar, e ele sabe onde tem a janela no lugar, onde tem a porta aberta no lugar, ele sabe qual é o horário bom para entrar neste lugar, e ele vai entrar. Porque se ele não estiver ocupado em segurança, ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. Não é chegar, é permanecer, porque aquele que o Senhor levanta e sustenta, não é chegar, é permanecer, é ocupar, é se alimentar. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não estamos vencendo coisas na nossa vida, porque nós não estamos chegando no teto do limite, do teto do rompimento. Aquele tempo, aquele teto, que a gente quer parar, a gente não quer mais ouvir palavra, a gente não quer mais ouvir culto, a gente não quer ouvir mais música, a gente não quer mais pegar na Bíblia, a gente está cansado de tudo. Esse é o momento que o diabo ele encontra o momento. Porque a gente vai para um lugar que não é mais para ir. O lugar da satisfação momentânea de um filme, que me distrai, um filme moral, um filme errado. É eu parar na casa e começar a falar com uma pessoa e falar de assuntos que não agregam. É eu virar uma pessoa que condena, que pesa, que tira a misericórdia daqueles que estão começando agora. É eu não ser um bom pai, um bom marido, um bom filho dentro de casa. É o momento que a gente vai para lugares que não é mais para ir. Lugares que já foi, não faz mais parte da sua vida. Esses tempos eu estava falando com uma pessoa, bispo, mas tem hora que eu não, nossa, está com um cansaço na cabeça, não quero ouvir a palavra. Eu falei, não quer ouvir a palavra? Bota no programa. Não quer ouvir o programa? Bota numa música. Não quer botar uma música? Pega na Bíblia. Não quer pegar na Bíblia? Coloca um filme de Jesus, de Paulo. Muda a tua atmosfera, seja inteligente. Presta atenção, nós precisamos ser inteligentes. Tem hora que nós não queremos mesmo. Está cansado, está difícil, está doendo.
estou exausto, não quero ouvir nada, só quero ver. Bota em algo que te agrega. Bispo, mas tem hora, é a sua vida. Ou você toma uma decisão, ou a falta da decisão já vira uma decisão. Se você não tem uma decisão, alguém vai tomar essa decisão por você. Nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder da escolha. Escolha, pois, a vida e a morte, a bênção e a maldição, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Nós temos que escolher tudo que volta, tudo que está direcionando a vida. Repita comigo. A única vida que existe é a vida de Jesus Cristo. É a vida de Jesus Cristo. Eu preciso viver essa vida. Nós precisamos nos alimentar dessa vida. Você precisa, quando tiver sede, bebe dessa água. Quando você tiver fome, come desse pão. Quando você estiver fraco, se liga na videira. Quando você não sabe a porta, entra pela porta do... Eu sou a porta. Quando você estiver perdido, vai para o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quando morre, vai para aquele que é a ressurreição e a vida. Quando você vai para o atalho, corre para aquele que é o caminho. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe dois caminhos. Porque nós sabemos que o único caminho que existe é o caminho de Jesus, e essa porta sim é estreita. É por isso que poucos entrarão por ela. Mas os que vão entrar é aqueles que permanecer no Senhor. O título está aí, ó. Nós precisamos permanecer nele. Quando nós pegamos, e nós lemos aqui, ó, nós lemos no Neemias 10, o 10, 28. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos, Neemias 10, 28. Servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, juntamente com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio dos servos de Deus. Moisés é obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus. Repita comigo. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos. Nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Ponto. Eles prometeram, sob juramento, que não iam fazer essa atrocidade. E ali continuou. Pega Neemias 8, Esdras falando, abriu a Bíblia. Eu gosto muito desse versículo, porque Esdras abriu o livro de Moisés e o povo se levantou. É a mesma coisa do que eu acabei de ler aqui. A mesma coisa que eu acabei de ler. Quando um espírito imundo sai de um homem. É quando a gente se levanta. É ou não é? É a mesma coisa. Abriu o livro, a gente se levanta. O povo ele tinha prometido algo. Sob juramento. Houve uma aliança naquele momento. Eles não podiam voltar atrás porque ali era um acordo que eles estavam fazendo. Quando você vai para o 13, quando nós vamos para o 13, aqui, ó. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus.
pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre ele. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo viu isso, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Eles tiraram aquilo que estava errado. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incenso e os utensílios do templo, e também os dízimos de trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os israelitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Mas quando tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão, voltei para Jerusalém. Ali soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias no pátio do templo do Senhor. Fiquei muito aborrecido. Joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mais uma vez. Ele tinha acertado. Lê depois no 12, lê no 11. Tinha acertado tudo. Deixado tudo organizado, tudo bonitinho. Organizou, levantou o muro. Viu aí o pessoal, fez o protocolo, qual é os muros, quem vai construir o quê. Depois, foi subindo, aí ele foi organizando, aí foi levantando, aí foi naquelas partes mais baixas, foi fechando as partes mais baixas. Depois descobriu que o povo escravizava o próprio povo, se vendiam. Eram aqueles agiotas que estavam destruindo o povo, cobrando juros. Vai no 6, a porta não tinha sido colocada, vai no 7, pula para o outro, vai para o 9. Estava organizado, tinham feito o juramento, tinha deixado organizado. Eliasibe, você é autoridade espiritual, você tem que fechar, deixar tudo organizado. Quando ele volta, a sala estava ocupada, ele tinha deixado um pedacinho ali para Tobias, bota suas coisinhas aí. Mas quem disse que eu posso ter a permissão de colocar coisas no templo de Deus, se não tiver coisas totalmente, se eu não estiver vivendo totalmente, integralmente com as coisas de Deus? É o que eu acabei de falar da rede social. Nós podemos desocupar algo. Eu posso até ocupar por alguma coisa, mas se eu dar uma brecha, uma portinha estiver aberta, tudo começa a desandar. Dali foi uma coisa pior do que a outra. O povo no 10 começou a trazer as ofertas. Neemias tinha colocado Eliasibe para cuidar de tudo, colocado os levitas, estava tudo organizado, dava a parte dos levitas, estava tudo certo. Começou lá em cima a desorganização. Deixando entrar alguma coisa, permitindo alguma coisa. E no momento que esta coisa entra, ela começa a desandar todas as outras coisas. Ali, viu que os levitas nem estavam mais lá, no 13. Vai ver que eles voltaram para a terra dele porque nem estavam conseguindo se sustentar. Vai ver que deram os filhos de Judá para as mulheres de Asdote. Ali virou uma confusão, ali virou uma coisa absurda. Tanto que a primeira vez, em 13 capítulos, que você vê Neemias usando de violência. Porque a gente organiza tudo. Até então, o maior problema de Neemias, até então, a única coisa que Neemias tinha perdido a paciência foi quando ele viu que os pais estavam condenando a próxima geração. No 23. Além disso, naqueles dias vi que alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdote, de Amon e de Moabe, a metade dos seus filhos falavam a língua de Asdote
ou a língua de um dos povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Olha o desespero. O maior problema até então que Neemias tinha observado em Jerusalém não foi a escravidão, não foi as ruínas, a humilhação, não foi Sambalate, Tobias, Gesem, porque o diabo não é o teu problema. Sabe disso, sabe? Presta atenção, repita comigo, o diabo não é o meu problema. O diabo não é o meu problema. Porque se eu estiver na mão de Deus, eu não penso no diabo. Eu não dou crédito para o diabo. Tem pessoas que acontece, bate o pé na parede, quebra o copo, esquece alguma coisa, aperta o celular, diabo, capeta, não sei o quê. Vive falando, o diabo vai dar um crédito para ele. Se você botar uma listagem assim, quantas vezes você falou de Deus ou do diabo, você vê até 3 vezes mais falou do diabo no dia. Diabo, maldito, mas ele é sujo, né? Mas ele é nojento, desgraçado, cachorro. Você está usando a boca do meu marido, né, diabo? Está usando a cabeça do meu filho, né, diabo? É uma vontade de falar do diabo. Mas o problema não é ele. O diabo, o que a bispa já falou várias vezes? Que o diabo é um cachorro na coleira. E você vai dar a autoridade que você quiser dar a ele. Se você tiver e a possuir a autoridade que foi te dada, o diabo nunca vai ser seu problema. Porque tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Mas alguém tem que fazer o serviço, não é? Então muitas coisas que a gente vive é permissão de Deus. Pega o livro de Jó. Deus permitiu o diabo atuar na casa, na família, com os servos, com os animais, na carne de Jó. É ou não é? Foi Deus que botou a mão? O diabo botou com permissão de Deus. Então o problema não é Sambalate, não é Tobias, não é Gesem. O problema não é eu tirar isso, tirar aquilo. Ou não é um problema, não é um muro, não. O problema é quando eu não faço a coisa mais importante que eu tenho que fazer. É fortalecer a minha casa, a minha igreja, começando pelo meu altar interno. Depois consertando o altar externo, conduzindo bem a minha família, sendo uma pessoa de oração, cuidando da minha casa, cuidando do meu espiritual, tirando coisas que vão enfraquecer o meu espiritual. Neemias, naquele momento, ele realmente perdeu a paciência com toda a razão. Bateu, invocou maldição, arrancou cabelo. Porque é desesperador você vê uma próxima geração não falando a língua de Judá, mas falando a língua de Asdote. É desesperador, porque eles prometeram. Se nós fizemos promessas, se nós entramos num propósito, se nós aceitamos desafios grandes, saiba que Deus é fiel para concluir todos os desafios, todas as muralhas, todas as desgraças. Deus é fiel para arrancar todas as doenças, tirar todas as misérias, arrancar todas as brigas e divisões. Deus, Ele é fiel para consertar tudo, resolver tudo, limpar tudo. Não deixar nada desorganizado. Mas se nós não ocuparmos e nós assumirmos a nossa posição, nós iremos falhar na maior missão da nossa vida. Deixar um legado e passar bem o bastão. Hoje eu entendo que o meu maior legado é os meus filhos. É passar bem o bastão. Porque se eu não passo bem o bastão dentro de casa, vai ser um fracasso. Acabou a geração. Acabou a descendência. Se os seus filhos, se você não decidir que Deus precisa vir à frente da família, Deus precisa estar acima de filhos,
Deus precisa estar acima de marido, de esposa. Vai ter um momento que você vai trocar. E se Deus, o próprio Deus, entregou seu único filho por você, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por você, nós vamos estar querendo assumir o papel de Deus e ser maior do que Deus. Deus fez isso para nos mostrar. Abraão representa, entregando Isaac. Deus precisa vir à frente da família. E dentro do propósito dos 52 dias, é como ele disse, o propósito dos 52 dias não é chegar, mas é permanecer naquilo que estamos aprendendo, todos os dias, com todas as palavras. Eu creio que todos aqui ouviram, né, o culto de sexta-feira, e eu creio que todos vocês estão acompanhando como Deus está nos preparando, não é? Deus tem falado de decisões, Deus tem falado muito sobre a família, Deus tem mostrado todo o apoio, está dando todo o apoio, todo o suporte para aquelas pessoas que têm algum tipo de vício. Então, Deus tem falado mais perto de mim, esteja mais perto de mim. E é muito lindo e profundo a maneira que Deus trabalha, porque Ele trabalhou o perdão na sexta e no domingo mais perto de mim, né? Venha morar mais perto de mim. Por que Ele fez isso? Porque Ele sabe que uma mente carregada, cheia de condenação, de culpa, essa mente ela não vai conseguir estar mais perto do Senhor, porque ela sente culpada. Então é muito lindo, é muito profundo o que Deus está fazendo. Ele está nos acompanhando passo a passo dos 52 dias. Então na sexta-feira, todos, eu creio, tomaram uma decisão. Todos aqui estão em jejum por alguma coisa, não estão? Por algo, não é? Tem o jejum que você fez, que você tirou algo da sua vida, e tem aquilo que você acrescentou na sua vida, certo? O que você tirou, com toda certeza, não é bom, certo? E o que você acrescentou é bom. Mas, olha só como isso é profundo e temos que pensar a respeito disso. Se o que eu tirei da minha vida então não é bom, porque vem logo aquele pensamento, quando acabar os 52 dias, eu não vejo a hora, quando acabar os 52 dias, eu vou comer um bolo de chocolate, eu vou lá fazer aquela compra, eu vou fazer aquilo, quando acabar os 52 dias, é aí onde caímos nesta palavra. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Mas, então vai atrás de outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, é agora que eu estou tendo esse entendimento até para a minha vida. Senhor, se eu tirei é ruim, então por que eu estou calculando que eu vou atrás disso quando acabar os 52 dias? Tá certo. O Senhor está certo. O Senhor está me limpando, está me ajudando a colocar a minha vida, a minha saúde, rever as minhas amizades, rever a minha vida, está varrendo, está tirando o pó, está colocando tudo em ordem. Os móveis são novos. E eu estou lá pensando nos móveis velhos. Consegue entender? E aí eu estou, quando acabar os 52 dias, epa, peraí. Então quer dizer que quando acabar os 52 dias, eu vou voltar a ter aquela vida miserável? A ter aqueles comportamentos miseráveis? Então quer dizer que eu só vou orar na madrugada durante os 52 dias. Depois que acabar os 52 dias, eu vou dormir.
Então, é exatamente essa palavra. Deus está varrendo, Deus está colocando em ordem, como Ele fez com Neemias. Mas também, olha só, vai ligando a palavra. Neemias fez tudo isso, né? Varreu, literalmente pó. Construiu, mudou, transformou, foi. Quando ele sai um pouco, que o bispo acabou de ler, o que aconteceu? Aquele que era para cuidar, deixou tudo errado entrar. E qual foi o estágio? O estado final daquele homem, daquele povo, foi pior do que o primeiro. Porque os filhos e filhas estavam uma bagunça. Não foi isso que aconteceu? Estava pior de quando Neemias chegou para reconstruir. Ficou pior. O Senhor está nos avisando. Por que você está pensando no final de 52 dias? Para você voltar a fazer aquilo que eu estou dizendo para você não fazer? Tem coisas que não vão nos fazer bem. E não adianta. É só um pouquinho. Esse só um pouquinho. Olha, eu já tive essa experiência do doce. Teve um ano, né? Uns 2 anos atrás, eu fiz jejum de doce durante 6 meses. Eu acho que eu comecei nos 52 dias e eu fui terminar só fui comer doce no dia 1º de janeiro. Estava tudo indo bem. Saúde, energia. Eu caí nessa besteira. Não é justo, né? Que 6 meses, eu tenho controle. Só um pouquinho. Menino, quando caiu na boca, já era. Tive controle de nada. É só uma gotinha. E tudo se foi. Então, a gente quer acreditar. Dessa vez eu tenho controle, Senhor. Dessa vez eu tenho domínio próprio. E aí onde você cai no erro. Dessa vez eu sei, eu tenho total controle sobre o meu Instagram, sobre o tempo que eu vou gastar aqui. Eu sei que tem gente fazendo jejum de Instagram. Continue. Mas não fique pensando quando acabar os 52 dias, porque quando acabar os 52 dias, a primeira vez que você entrar, você vai gastar no mínimo aí umas 2, 3 horas de Instagram, porque você vai atrás de ver tudo o que você não viu durante esses 52 dias. É ou não é? É claro que é. Você vai atrás de saber da vida de todo mundo. Você vai gastar aí, talvez o dia inteiro, dependendo da sua curiosidade. O que você vai fazer? Você vai bagunçar tudo de novo. Você vai estragar com tudo de novo. E até quando vamos viver nesse loop, né? É um loop. Fica num loop na mesma situação. Não. É o que o Senhor está dizendo. Eu estou colocando a sua casa em ordem. Eu estou tornando a maldição em bênção. Não vai estragar com tudo de novo. Não estrague com tudo de novo. Quando acaba os 52 dias, vemos uma igreja faminta por Deus. Vemos uma igreja cheia de Deus. Mas não é chegar, é permanecer. Então eu permaneço fazendo aquilo. Então, os 52 dias, Ele nos prepara, Ele nos ensina a viver uma vida correta. Sabe? A viver uma vida correta. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de intimidade com Deus. Tirar aquilo que rouba o nosso tempo, a nossa energia. E ter uma vida com Deus, íntima, profunda, fazendo as escolhas certas. E se você fez o seu voto, está fazendo o seu jejum, desde sexta-feira até o dia de hoje, não é incrível?
Você está conseguindo, não está? Mas é interessante, quando a gente põe Deus no jogo, as coisas vão fluindo. Elas vão fluindo. Aquilo que era tão difícil para você, você tem a graça de Deus ali, que te cobre, que te sustenta. Olha, uma coisa que eu acrescentei nos meus 52 dias. Eu tirei o que eu tinha que tirar, né, de parte de comida, porque realmente caí na besteira de uma só uma colherzinha e foi embora. E eu acrescentei, e foi muito interessante, quando a bispa falou, eu busquei aquilo que estava me prejudicando e busquei colocar na minha vida aquilo que ia me ajudar. E algo que eu tenho tinha dificuldade era da bendita da água. Então eu fiz um voto com o Senhor. Todos os dias eu vou tomar 3 litros de água. E olha, tem as meninas que estão ao meu lado, elas sabem. Eu fico o dia inteiro. Eu preciso cumprir o meu voto do dia. Tomar 3 litros de água. E quando eu termino a última garrafa, eu fico muito feliz. E eu esqueço do dia seguinte que eu vou ter que tomar mais 3. Eu fico feliz. Para você pode ser tão pequeno, talvez você ama tomar 10 litros de água, sei lá quantos litros. Mas para quem tinha essa dificuldade, é um grande avanço. É uma grande mudança. Só fazer o cálculo de sábado até o dia de hoje, quantos litros eu tomei, estou ótima. Então, é disso que o Senhor está falando. Então ele está dizendo o quê? Minha filha, não é acabar os 52 dias, você esquecer dos seus 3 litros e voltar a tomar só um copo por dia. É manter. Aí chego lá, cheguei nos 52 dias, faz as contas. 3 litros de água todos os dias, estou ótima. Aí acabou os 52 dias, volta a fazer tudo aquilo errado. Eu vou me prejudicar. Eu vou dar a brecha que o diabo precisa. Porque se eu não tomo água, isso vai prejudicar o que no meu corpo? O meu rim, não vai? Se prejudica o meu rim, eu vou parar no hospital, não vou? Eu corro risco de morte, não corro? Então, se eu não tomo água, é a brecha que o diabo precisa. Se eu me entupir de doce, eu vou desenvolver o quê? Diabetes. Então é a brecha que o diabo precisa. Se eu ficar 3 horas no Instagram, é a brecha que o diabo precisa. Então eu vou fechar essas brechas. Eu vou colocar as portas no lugar certo e com a tranca certa, para que o diabo não tenha nenhum acesso. Então, se você estava como eu antes deste culto, quando acabar os 52 dias, eu quero um bolo bem grande. Parou. Não, eu não quero não, Jesus. Então, se você estava com esse tipo de pensamento e desejo, a palavra de Lucas 11, 24 a 28, derruba isso. E por favor, vamos entender. Deus está falando, nossa, Deus está limpando a minha casa. Eu não vou sujar ela não. Quem aqui é dona de casa? Mãe. Agora ele vai pular. Fica vendo que agora ele vai. Aquele dia, você faz a faxina, né? Lavou tudo, guardou tudo. Tá uma glória a casa. Aí chega o marido, os filhos, você quer que eles voem pela casa, né? De preferência não pise no chão que você acabou de limpar, que não suje o fogão que você acabou de arear, né? Você não molhe o chão do banheiro com seu chinelo tamanho canoa, né? Você deixa o banheiro seco, não é? A casa tá limpinha, não tá, mulherada? Tá um brinco. E chega a família e vai. Você fala, oh meu Deus,
Eu acabei de limpar. Eu fiquei o dia inteiro limpando essa casa. Eles chegam em minutos. Eles bagunçam tudo. E volta com mais 7. A bagunça é em dobro. Aí, mulherada, vamos responder. Não dá um desespero de vou ter que fazer tudo de novo? Não dá. É a mesma coisa que o Senhor está falando aqui pra gente. Tá tudo limpinho, aquele cheiro de casa limpa, de desinfetante, de amaciante da roupa do varal, tá tudo organizado. E vem alguém, bagunça, suja com tudo, você fica em pânico. É isso que o Senhor está falando nessa palavra. Por isso que Ele usa a casa. É muito interessante a maneira lúdica do Senhor nos ensinar. Porque é como a nossa casa mesmo, limpinha, varrida, organizada. E vem 7 para sujar. Você quer isso? Não. Então, para finalizar, o Senhor, Ele está colocando luz nas nossas trevas. O Senhor, Ele está nos ajudando a colocar a nossa casa em ordem. E Ele está colocando a nossa casa em ordem. Ele está nos ajudando, porque Ele quer a nossa casa limpa, nosso coração limpo, a nossa mente limpa, para que Ele possa fluir, agir e nos abençoar. Amém. Se coloca de pé, por gentileza. Graças a Deus. E o que a mensagem começou foi para vocês, depois voltou para mim, né? Viu, né? Lá dentro da casa, né? O jugo, né? Começa Não, de isso é dentro para maravilhoso. fora, né? Mas você sabe que é uma coisa muito importante a gente entender. No livro de Naum 1, diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E o culpado, repita comigo, e o culpado, de maneira alguma, terá por inocente. Essa é a resposta. Por que que ele volta com mais 7? Você recebeu consciência. Você teve o poder de limpar. Mas você não teve a responsabilidade e a força do permanecer. Quantas vezes o Senhor falou para Josué? Seja forte e corajoso. A força de você tomar uma decisão, a coragem de você permanecer nessa decisão. Então não é só eu tirar, é eu permanecer no lugar. Porque se eu retroceder, o meu justo, repita comigo, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Eu não posso tirar a mão do arado. Eu não posso retroceder. Porque se eu retrocedo, acontece isso. Se ele limpou a sua casa, mas se você retrocede, ela vai ficar muito pior do que o início. Porque agora você tem a consciência total. Porque antes você era inocente, mas agora, coloca de novo, e ao culpado, de maneira alguma terá por inocente. Você era inocente, agora você se torna culpado pela consciência que você recebeu. E mais, pela falta do ensino de você não ter passado para os filhos. Eu conheço, eu sei, eu entendo, eu pratico e eu ensino. Eu entendo, eu absorvo, eu entendo, eu pratico, eu ensino e eu passo para essa próxima geração. Então esse momento da gente reavaliar muitas coisas. O tempo está passando tão rápido. Já estamos na segunda semana, indo para o segundo jejum. Nós estamos falando do propósito 52 dias. Já está na segunda semana, está muito rápido. Bate assim, fala assim, ó, eu venci. Eu venci quantos dias? Já deu o quê? Uns 10 dias? 11 dias? 11 dias já venci.
Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Se você ainda está praticando a sua leitura, as suas orações, a sua academia, vai começar. Que a Jéssica já deu uma mensagem para os gordinhos, para o bolo, né? Quem é gordinho já sabe, é para você. Meu pai está aí, nunca junto aí. Meu pai, como eu digo, né? Sempre para ele, né? Ele é o único que deu uma mansão para o Espírito Santo. Ali tem piscina, 12 vagas de garagem. Ali tem 17 quartos. Tem até ele ponto. Vamos orar. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido. Meu Deus, com muita gratidão, meu Deus, estamos nessa madrugada. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada coração. Meu Deus, o que nós precisamos é fazer, meu Deus, é tomar uma decisão e permanecer, meu Pai, nesta decisão. É viver, meu Deus, esta vida, meu Pai, que o Senhor nos chamou para viver. Nós não temos outra vida. Meu Pai, só tem um caminho. Meu Pai, só tem uma verdade, como o Senhor disse aos discípulos, meu Deus. Meu Pai, para onde? E eles responderam, se vocês querem ir também, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Nós não temos outro lugar para ir, meu Deus. Lembra-te de nós, meu Pai. Lembra-te, meu Pai, das nossas orações, dos nossos sacrifícios. Lembra, meu Pai, do que estamos fazendo. Lembra-te, meu Pai, do que cortamos. Lembra, meu Pai, do que, meu Pai, fizemos, do que derramamos, do que sacrificamos. Lembra-te, meu Deus, do que estamos fazendo, meu Pai, nesta madrugada, Senhor. Lembra-te, Senhor. Meu Deus, que seja, Senhor, o início, meu Deus, de uma nova essência, meu Deus, de um novo padrão, meu Pai, de vida, que nunca mais venhamos retroceder, meu Pai, neste padrão, mas permanecer e manter essa casa varrida, em ordem e ocupada, meu Deus. Não, meu Deus. A minha porta não está aberta para o diabo. A minha janela não está aberta para o diabo. Não, meu Deus, não há rachaduras e nem infiltração na minha casa, meu Deus. A minha casa foi organizada e só tu, meu Pai, pode, meu Deus, meu Pai, permanecer, sustentar esta organização, esta arrumação, meu Deus. Ocupa, meu Pai, este lugar. Fala para o Senhor neste momento. Ocupa este lugar, meu Deus. Meu Deus, que eu possa permanecer, meu Deus, e mudar o meu padrão de vida, de mente, meu Pai, que o Senhor possa estar renovando as nossas mentes, meu Deus, que odres, meu Pai, novos venham estar sendo colocados no lugar de odres velhos, meu Deus, e que este vinho novo, meu Pai, venha para ficar, Senhor. E que nada venha estourar, mas sim, meu Pai, permanecer, meu Deus, no odre novo, nessa bolsa de couro nova, meu Deus. Meu Deus, nós oramos, meu Deus, e declaramos, meu Pai, materializados, concretizados os nossos propósitos. Nós oramos, meu Pai, e pedimos, meu Deus, que aonde há, meu Pai, ainda áreas em brechas, em ruínas, meu Pai, destruídas na nossa vida, que o Senhor possa estar sustentando, meu Pai, reconstruindo, meu Pai, fechando brechas, colocando portas, botando trancas, meu Pai, ocupando a casa, Senhor, ocupando a casa, meu Deus, ocupa esta casa. Ocupa esta casa, meu Deus, porque se nós não estivermos vigiando, será como Neemias, que ele saiu, não estava ali vigiando, meu Pai, e quem era para vigiar não vigiou, e ainda cedeu, meu Deus. E o final, meu Pai, estava sendo pior, porque quando Neemias recebeu, meu Pai, a notícia de Hanani, eram os que sobraram do cativeiro, estavam na vergonha. Neemias chorou, meu Pai, pelo povo dele. Neemias não chorou pelo muro.
Não, meu Deus. O pior, meu Deus, não é, Senhor, os muros quebrados. O pior, meu Pai, é a condenação, meu Pai, da próxima geração. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a resgatar a próxima geração. Que cada pai e mãe, meu Deus, conscientiza, meu Deus, venha se conscientizar e ver o poder e a responsabilidade, o privilégio que recebeu de ensinar a linguagem de Judá para a próxima geração. Meu Deus, que possamos, meu Pai, ensinar a linguagem de Cristo para a próxima geração. Que o nosso povo, os nossos jovens, sejam, meu Pai, a cada dia os jovens mais fortes e poderosos e valentes, meu Deus. Até então, meu Deus. Até então, meu Pai, porque eu creio, meu Deus, como eu já falei, essa geração mais forte até hoje, meu Pai, que tivemos, e será daqui para cima, meu Deus. Crianças, meu Pai, no ventre, meu Pai, já sabendo que nasceram para vencer, são fortes, corajosas, meu Pai. Crianças, adolescentes, meu Deus, que não têm medo de se posicionar e são valentes. São da tribo, meu Pai, da tribo mais forte. Tem rostos de gaditas, meu Deus, e fazem parte de um exército de Davi, Senhor. Eu acredito na geração mais forte, mais temente, mais faminta, com mais identidade e maior convicção até hoje, Senhor. Eu creio nisso. Eu oro por isso. Eu trabalho por isso. Meu Deus, eu quero cada dia mais, meu Deus, que possamos, meu Pai, ser estas estruturas, estes pilares, meu Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro, meu Pai, da nossa vida, meu Pai, com as pessoas, meu Pai, que realmente nós nos importamos. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por mais um culto. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso povo. Obrigado, meu Deus, por ter tantas pessoas hoje aqui, Senhor. Pessoas, meu Pai, que realmente querem o Senhor. E eu creio, meu Pai, que esse povo aqui vai testemunhar, meu Deus. É muito testemunho que será, meu Pai, sairá, meu Deus, deste dia, desta semana e deste propósito. É um povo, meu Pai, que não se intimida, meu Deus, pela dor, pelo sono. Meu Deus, por alguma situação, Senhor, que possa estar mastigando, meu Pai, a sua carne. Não, meu Deus, é um povo que quer, meu Pai, te agradar. E eu creio, meu Deus, em vitórias. Eu creio, meu Pai, nos sonhos sendo materializados, concretizados, realizados, restaurados, restituídos, meu Deus. Meu Pai, eu creio, meu Pai, num derramar, num transbordar, meu Deus. Eu creio em portas sendo abertas. Eu creio, meu Pai, no povo, meu Deus, se levantando, meu Pai, com uma estrutura forte. Meu Pai, povos, meu Pai, homens e mulheres valentes, convictos, meu Pai, jovens, santos, puros, meu Deus, que se entregaram ao Senhor, meu Deus, a maior e melhor geração até então, meu Deus, um povo faminto, puro, meu Deus, um povo que te ama, meu Deus, e que quer e busca e luta para te agradar, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, os propósitos, eu abençoo os pedidos. Eu, meu Pai, consagro a vida de cada um, eu consagro, meu Pai, cada foto, cada documento, meu Deus, cada carteira de trabalho, cada situação, meu Deus, que está sendo apresentada, meu Pai, nesta quarta-feira, meu Pai, nesta quinta-feira, nessa madrugada já, Senhor, eu abençoo, eu, meu Pai, concordo, meu Deus, com cada oração, meu Pai, ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.